Abram a Bíblia de vocês. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é verdade que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria desse mundo, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós que pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus não é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Abaixe a fronte de vocês, feche seus olhos, vamos orar. Pedir para que o Espírito Santo venha nos instruir nessa noite tudo o que nós precisamos saber a respeito da cruz de Jesus, a respeito da mensagem da cruz. Querido Deus Pai, Deus de revelação, pedimos, Senhor, através do Seu Espírito Santo, Pai, uma instrução, Senhor, para que nós possamos, Pai, compreender o verdadeiro significado da cruz nas nossas vidas, Pai, para que nós podemos aplicar o resultado da cruz na nossa vida, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. O tema é olhando para a cruz que refletimos a nossa vida. É olhando para a cruz que refletimos a nossa vida. Irmãos, é somente olhando para a cruz que nós suportaremos as nossas dores. O Senhor já nos avisou, o Senhor já nos revelou que no mundo teremos aflição. Mas Ele diz que Ele venceu o mundo. E Ele venceu o mundo através da cruz. Nós devemos assimilar essa cruz do Senhor Jesus na nossa vida a todos os instantes, conforme nós já falamos aqui na primeira parte, porque Ele suportou tudo por cada um de nós.
E a partir do momento que nós contemplarmos esta cruz na nossa vida, nós suportaremos todas as provações, nós suportaremos todas as nossas tribulações, todas as nossas aflições, através de contemplarmos a cruz de Jesus, de vermos a todos os instantes o seu sacrifício, e o seu sacrifício por nós e também o sacrifício por aqueles que nós estamos representando aqui, os nossos filhos, os nossos cônjuges, enfim, todos da nossa parentela. É contemplando a cruz de Jesus que praticaremos a justiça, a misericórdia, a santidade e o perdão. Porque é perdoando que somos, melhor dizendo, perdoados. Somente quando nós contemplamos, contemplar, eu já expliquei aqui para vocês, que é olhar com os olhos do coração, é olhar com o mais profundo da nossa alma, é ter uma compreensão espiritual de todos os feitos do Senhor Jesus nas nossas vidas. Glória a Deus. O contexto histórico aqui, irmãos, Paulo, ele estava falando para a igreja de Coríntios, ele envia uma carta para a igreja de Coríntios, uma igreja que ele havia fundado. Aqui está se passando os primeiros passos da igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, o caminhar da igreja nos seus primeiros passos. O que nós ouvimos aqui é a declaração de um crente converso, o apóstolo Paulo. Nós sabemos que no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e a partir desse encontro com o Senhor Jesus, ele se converteu verdadeiramente para Cristo. Ele passou a entender a partir dali, o que Cristo significava para ele. No entanto, o que ele diz: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. O que nós estamos vendo aqui é a narrativa de um apóstolo, de uma pessoa que era fariseu dos fariseus. Ele era um pecador. Ele tinha, até esse encontro com o Senhor Jesus, uma vida repleta de pecado. Ele era um religioso, mas repleto de pecado. Ele perseguia cristão. Ele tinha o poder de mandar matar. Ele tinha poder na mão como um religioso, como um capitão, podemos dizer assim, do Sinédrio, como um fariseu que trabalhava, uma seita que trabalhava para o Sinédrio. O que nós vemos aqui é um crente que diz: sejam meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Só para que vocês tenham uma noção, a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Ela tinha, através desse porto, um grande centro comercial que se desenvolvia a partir dali. Era uma grande cidade, era uma metrópole na época, e que era uma cidade portuária. Ela era famosa, por sua prosperidade material. Ela era uma cidade muito rica. E ela também era uma terra onde que abundava o pecado. Ela tinha uma imoralidade sexual em todos os cantos. O verbo, para que vocês tenham noção, o verbo corintizar significava fornicar. Ou seja, levar uma vida de prazer fora do padrão do Senhor, fora da vontade do nosso Deus. Nessa cidade, ao redor,
havia uma colina que se chamava Acrópolis, que nessa colina, existia um templo em Acrópolis, que era um templo que abrigava 1000 prostitutas. Só para que vocês vão tendo noção o que era essa cidade. O templo dessas 1000 sacerdotisas de Afrodite, que era uma deusa venerada nessa época por muitos dessa cidade, elas eram chamadas de prostitutas sagradas. Quando caía a tarde, no entardecer, elas desciam desse templo e adentravam na cidade. E as pessoas que com ela tivesse alguma coisa, estavam se consagrando para a deusa Afrodite. Por que eu estou passando toda essa narrativa, esse contexto histórico para vocês? Só para que vocês vejam o que acontecia nesta época. Essas sacerdotisas, elas, desciam dali com o objetivo de consagrar para a deusa Afrodite as pessoas que com ela tinham uma relação. E essas pessoas, as próprias sacerdotisas, adentravam nos cultos na igreja. Esta carta, em tempo que ela nos encoraja, totalmente a autonegação. Ela condena todo tipo de iniquidade, que é aquilo que eu já expliquei para vocês, que é o pecado praticado com uma determinada frequência. Aquele pecado que continua em você. Embora você pede perdão para o Senhor todos os dias da tua vida, mas esse pecado permanece em você. Essa carta, ela condena todo tipo de arrogância. Ou seja, ela admoesta, ela nos exorta, ela nos encoraja a negarmos a nós mesmos. Nessa carta que ele vai dizer: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Essa carta, ela condena todo tipo de autoexaltação, engrandecer-te. As pessoas que se engrandecem nos seus próprios feitos, fez uma coisinha, mexeu uma palhinha, já se acha o todo misericordioso. E assim que era o comportamento dessa igreja. E Paulo, ele escreve essa igreja com o intuito de corrigir esse comportamento de vanglória. As pessoas possuíam uma vaidade, exagerada. Essa carta, ela chama a atenção para a autoconfiança. Muitas pessoas confiam em si própria. E o que Paulo está dizendo nesta carta? O que ele fala para as pessoas? Ele mostra através dessa carta que o que tem que ser observado por cada crente é o serviço cristão, é ser servo, a pureza do cristão, a fraqueza do cristão, no que Paulo também vai dizer: enquanto eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque enquanto eu ficar me achando, que eu posso todas as coisas, que eu sozinho eu tenho condições de fazer todas as coisas, eu não estou dando chance para que Deus haja na minha vida. E é comum a gente ver isso na postura do crente, porque, primeiro que ele se defende dizendo que ele
confiem em Deus. Amém. Amém. Eu não sou onisciente, mas Deus é. Eu confio em Deus. Mas ontem ainda nós falávamos no Naim que o que é crer, o que é confiar nesse Deus? É mudar a minha vida, é fazer exatamente uma conversão de vida, porque a partir daí eu posso declarar que eu confio nesse Deus. Quem confia em Deus não vive uma vida de pecado. Quem confia em Deus, né, realmente matou o velho homem. Ainda que esse homem tem fôlego, ele quer nos trazer de volta para o pecado, mas nós temos o poder hoje, diante daquilo que a gente já conhece de Cristo Jesus, de falar, não. Sujeitai a Deus e repreender o diabo, que ele fugirá de vós. Porque a tentação não é de Deus, a tentação é do inimigo. E ela só chega a partir do momento que eu dou brecha para que ela possa invadir a minha vida. No que às vezes eu falo para vocês, olhou a primeira vez, é um acidente. Porque pecado, não é? Uma das definições de pecado é errar o alvo, é olhar errado. E a partir do momento que eu corrijo esse meu olhar, eu não estou dando margem para a tentação. A partir do momento que eu tenho um cerceamento, que eu passo a cercar aquilo que eu estou vendo, tem um ditado no mundo que diz que o olho não tem cerca, mas através de Jesus, você tem que colocar uma cerca nesse olho, você tem que olhar para aquelas coisas que realmente vai fazer com que você se edifique, que você cresça. E essa carta ela tem esse poder de nos exortar, de nos encorajar a caminhar agora, olhando para a cruz de Jesus, porque somente através de olhar para a cruz de Jesus, eu me autonego, eu já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, compreendem? Essa carta, não é, ela faz com que nós devemos enxergar, melhor dizendo, destacar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, faz sempre um paralelo com relação à sua vida. Olha para a tua vida aquilo que você era e olha naquilo que você é hoje e naquilo que você está se transformando. Você já não é mais criatura, você hoje é filha de Deus, você hoje não é alimentado com a palavra de Deus, alimentado com a verdade, essa verdade que vai fazendo com que a gente se liberte daquelas coisas mundanas, das coisas que já não têm mais valor na nossa vida, porque nós já passamos a interpretar que essas coisas ela têm um valor temporário e não são valores eternos. E essa igreja ela permitia que o mundo ia adentrando dentro dela, por isso que Paulo faz a correção, tanto que ele escreve 2 cartas para essa igreja, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. O fenômeno da mundialização, ela estava entrando pouco a pouco dentro da igreja, não diferente dos nossos dias. É comum você ver as práticas do mundo entrar dentro da igreja com o objetivo de agradar as pessoas que estão lá dentro ou chamar outras pessoas que estão de fora. Esses dias atrás eu vi que estava sendo montado numa mega igreja, não é? Eu nem sei como é que chama aquilo lá do MMA, mas eu sei que ele tem como? Isso, ele tem aquela forma oitavada, não é? Montando dentro da igreja, para que houvesse lutas ali, para que atraísse as pessoas. Pode até atrair no primeiro momento, mas não tem fixação. Nunca vai ter fixação. Esses grandes shows gospel, né, que lota estádio, as pessoas vão, sentem a emoção, mas não sentem a unção.
Você se emocionar é a coisa mais simples. É só se você se meter numa multidão, o fato de você triscar numa pessoa, você já está se emocionando. Mas a unção que vem do Espírito Santo, esse poder, esse dunamis, essa força espiritual, só é encontrada através da cruz de Jesus, através da mensagem da cruz. Por isso que Paulo vai dizer quem que são os sábios desse mundo. Quem que são os sábios desse mundo? A gente vai vendo pessoas, né, igrejas assim, saindo crente pelo ladrão, saindo crente pelo buraquinho do ar-condicionado, de tanta gente que está lá dentro. Mas como dizem, né, igrejas cheias de pessoas vazias. Quantas pessoas que chegam aqui é confrontada com a palavra e sai correndo, porque não está querendo mudar. O mundo ainda está dentro dela. As pessoas que ainda têm o mundo dentro dela dificilmente vão ficar numa igreja que fala a verdade, que busca falar, né, aquilo que faz com que ela continue sendo salva. Ao invés de levar a igreja para o mundo, aos poucos nós observamos que as igrejas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Quantas pessoas que estão entrando dentro da igreja para adquirir coisas? Quantas pessoas que estão indo na igreja para ter e não para ser? Quando Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, esses valores têm que ser renovados dentro de mim. Eu tenho que observar esse evangelho na sua totalidade, não em fração. Eu tenho que contemplar a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, ela na sua totalidade e não em pedacinho. Porque lendo a Bíblia na sua totalidade é que eu vou conhecer a palavra de Deus, e não somente conhecer a palavra de Deus, mas eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida, porque é somente aplicando a palavra de Deus na minha vida que a minha vida vai ser transformada. Não basta, né? Não basta eu aceitar Jesus e continuar com aquela vida antiga. Eu tenho que me transformar, eu tenho que mudar a minha vida. Amém? Ontem nós falávamos na INC, né, e trazíamos para vocês algumas estatísticas que é revelada numa revista que chama-se Eclésia, que diz que os brasileiros evangélicos, ontem inclusive eu até falei cristão, somando católico, né, e protestante, em 2020 serão a metade do povo brasileiro. Mas essa revista ela traz uma estatística, tem ainda um ano, né? Enfim, a estatística da revista Eclésia, que em 2020 a metade dos brasileiros serão evangélicos. Quantos evangélicos que você conhece hoje que está desigrejado? Às vezes você vai lançar a palavra lá fora, né? Tem crente que está com a Bíblia na língua, na ponta da língua. Fala, mas não aplica. Falávamos ontem que a população carcerária, né, hoje é de 60% de evangélicos. Pessoas que, né, nasceram em berço evangélico. Só para que vocês tenham noção, Estados Unidos, que é o país hoje que mais que mais vive a apostasia. O que é apostasia? É se afastar de Deus, é negar a Deus. Os Estados Unidos, até, podemos dizer, 50 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais, 20 anos atrás, exportava missionário para o mundo inteiro. Hoje, são missionários do mundo inteiro que estão indo evangelizar os Estados Unidos, porque as pessoas se apostataram, não vivem a palavra de Deus, não vivem a mensagem da cruz.
Porque as acomodações, as coisas que estavam no mundo foram entrando dentro da igreja, estão entrando dentro da igreja, ao ponto, né, de não ter mais uma palavra transformadora. É aquele crente alívio imediato. Entra num culto para receber aquela unção e a hora que sai já vai levando todos os 7 outros capetas, porque de repente ele vai voltar naquela vida de pecado, e diz a palavra que quando você limpa a casa, né, e suja ela de volta, aí você traz muito mais inimigos para a tua vida. Você vem num culto, recebe um banho, você recebe a palavra de Deus, você é transformado ali naquele momento, aonde que eu falo, né, se cair um raio aqui agora, está todo mundo no céu, porque somos santos nesse instante. Mas daqui uma hora, o mundo passa a tomar conta da gente. É isso que Paulo está mostrando nessa carta, é isso que ele mostra nessa carta. É comum, irmãos, você ver, eu cuidei de um tempo, de uma casa, né, onde que nós fazíamos ali, buscávamos fazer ali, através da misericórdia, através do perdão, através do arrependimento e através do favor de Deus, trabalhar na modificação, na vida de algumas pessoas que estavam com problema de droga, bebida, enfim. E a gente cuidou ali, orávamos juntos, fazíamos como nós fazemos a INC aqui, nós fazíamos lá constante, levando a palavra, enfim. E o que a gente observava, não é? Que a maior parte dessas pessoas que estavam ali na condição de andarilho, na condição de quem estava tentando se livrar do crack, era de berço evangélico, sabia a Bíblia. Está cheio de crente que entra dentro da igreja, e aí você vai, olha a rede social dele, ele está dando um testemunho totalmente diferente daquilo que ele, não é, prestou a questão de 10, 15, 20 minutos antes. Hoje, essas redes sociais, ela está mostrando, ela está escancarando a vida das pessoas. E às vezes, eu estou querendo, né, levar aquela pessoa para o culto, só que eu estou dando uma demonstração de que eu não mudei nada na minha vida. Porque as redes sociais ainda estão me mostrando, está me apresentando como aquele velho homem que eu era. Antigamente existia o Orkut, né? Que tinha lá um monte de crente, aí você ia naquelas comunidades que eles curtiam, não tinha nada a ver com crente. Uma postagem sua às vezes declara aquilo que você está idolatrando. Vigia, crente, vigia. A cruz de Jesus é o verdadeiro caminho para nos tornar uma nova criatura. Ao meditarmos na palavra de Paulo aos Coríntios, percebemos afirmações claras quanto ao propósito de Deus para a nossa libertação e salvação. Primeira afirmação: o poder de Deus. O poder de Deus. Power. Dunamis. A palavra da cruz é inaceitável, é loucura, é delírio aos descrentes, mas por poder de Deus aos crentes convertidos. Verso 18. Você já tentou falar com uma pessoa que no seu dia a dia que nega Deus? Nega Deus, eu quero dizer, porque todas as pessoas acreditam em Deus, com exceção dos ateus, todo mundo tem Deus, pelo menos ela acha, mas a palavra diz, né, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que passar por Jesus a todos os instantes para ir até o Pai. Nós temos que contemplar o seu sacrifício para chegar até a Deus.
Então você vai conversar com uma pessoa, né? Ela já se acha em Deus, mas você sabe das práticas que essa pessoa tem na vida, você sabe dos gostos dessa pessoa, e às vezes você vai tentar falar do Salvador para essas pessoas, ela já se acha que, ela já, né, se coloca numa posição de que já está blindada com a salvação na vida dela. E o que nós podemos observar é que muitas pessoas estão dentro da igreja, porém, poucas estão salvas. Ouve, mas não pratica. E para aqueles que ainda não conseguem nem ouvir, é delírio isso tudo que nós estamos falando, porque a palavra de Deus é delírio para elas. Você está delirando, você é louco. Porque ela nos acha, ela nos tem como uma pessoa infeliz, pelo fato de termos aberto mão de uma série de coisas. Esses prazeres que ainda tomam conta da vida dela. Ela acha que isso faz falta para nós e que nós já não compreendemos. Pensa, né, que nós não compreendemos, que nós abrimos mão disso, e isso saiu de nós de uma forma que nós nem sentimos, não faz falta. E ela acha que a gente está perdendo alguma coisa. É comum você ver isso. Eu enfrento isso dentro da minha família. Creio que vocês também enfrentam isso dentro da família de vocês. Tornar-se discípulo era ser considerado louco. Paulo, ele estava ali na frente da igreja de Corinto. Ele pregou ali, ele fundou aquela igreja. Agora ele está afastado dessa igreja. Ele está vendo um monte de atrocidades, ele está vendo um monte de coisas erradas que está acontecendo com essa igreja. E ele escreve essas cartas. E as pessoas achavam que ele era louco em ser discípulo do Senhor Jesus. Mas, para os que estão sendo salvos, ou seja, para nós, é poder de Deus. A Bíblia Tebe, que é uma tradução ecumênica, tá? Ela fala exatamente isso. Mas para os que estão sendo salvos, para nós, ela é poder de Deus. Para o mundo, tornar-se discípulo é ser considerado um louco. Crentão. Sei lá, nós podemos ter 1000 adjetivos na boca dessas pessoas que nos confunde como alienado, que nos confunde como louco, né? Enfim. Para elas, a cruz de Jesus é um amuleto, é um símbolo qualquer. Não vê o significado verdadeiro, o que está na sua essência principal. Porque cada vez que eu olho para a cruz, eu estou contemplando a vida do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu não consigo olhar para a cruz e ver o sofrimento dele, a autonegação dele, porque mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou, ele não tomou a forma de rei, e sim tomou a forma de servo. Ele se negou por mim e por você. Cada vez que eu contemplo a cruz de Jesus, eu vejo que ele morreu ali, e morreu em morte de cruz. Nós não conseguimos nem dimensionar o tamanho dessa dor. Eu já passei aqui, né, um vídeo de um especialista, de um neurologista que fez passo a passo, né, o sofrimento que Jesus teve na cruz. Que é uma dor que qualquer um, como ele diz, teria uma simples, um desmaio. Mas ele não, ele aguentou até o final. Cada vez que eu contemplo isso, é exatamente aquilo que eu passei na primeira parte desse culto.
né? Aquelas profecias que Isaías fez no capítulo 53, dos versos 1 ao verso 12, mostrando que ele foi esmagado por Deus, ferido por Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Somente pelas suas pisaduras, somente pelo seu sofrimento, pelas suas feridas, é que nós somos perdoados, é que nós somos curados. O que significa a cruz de Jesus para você? É apenas um símbolo de ostentação? Vocês já viram, né, esses traficantes, o tamanho da cruz que às vezes eles têm naqueles cordão deles também, do tamanho de uma semana? Qual que é o significado da cruz para essas pessoas que às vezes colocam ela no peito? Muitas pessoas têm na cruz de Jesus uma ordenação. Ordenação, que eu quero dizer, uma decoração. Ah, Deus amado. Jesus e o Calvário são uma mensagem estranha para aqueles que nunca experimentaram uma mudança de vida. Está cheio de pessoas, irmãos, que vão entrar aqui, vão receber essa mensagem e vai sair daqui me chamando de louco, chamando vocês de louco, porque não quer mudança na vida dela. Você olha para a cruz a todos os instantes da tua vida, todos os dias. Você contempla a cruz de Jesus a todos os instantes na tua vida. Você morre com as suas vontades e ressuscita com a vontade de Deus a todos os instantes da tua vida. Você perdoa assim como você foi perdoado na cruz por Jesus. Porque às vezes aquilo que eu falava, né, ontem ainda também, tem pessoas que ainda dentro do seu coração não liberou perdão. Está morrendo com a raiva, com o sentimento de revolta, né? Eu não vou perdoar. Essa pessoa ela não sabe o que ela está dizendo quando ela faz essa declaração. Eu não vou perdoar. Ela somente está dizendo, eu vou morrer. Eu vou morrer eternamente. Porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Simples assim. É perdoando que se é perdoado. Se eu não perdoar, eu estou fazendo as coisas contrárias do meu Deus. E se eu estou fazendo as coisas contrárias do meu Deus, eu estou morrendo e morrendo eternamente. Eu não vou estar com o meu Deus na eternidade. Ao contrário, eu vou estar longe dele. E o fato de estar longe de Deus, isso já é um inferno. A cruz é o instrumento libertador e salvador de Deus. A cruz lhe atrai, irmão? Segunda afirmação. A sabedoria do homem é destruída. Paulo, ele está pregando, conforme eu sempre explico para vocês, ele traz, através do Velho Testamento, ele traz algumas ilustrações para a pregação dele, ele traz algumas palavras do Antigo Testamento para, fazer com que as pessoas vejam a Bíblia, vejam a palavra de Deus,
e apliquem na sua vida. Então, pregando sobre o Velho Testamento, Paulo cita o profeta Isaías no verso 29 e 14, que diz: de certa maneira a sabedoria dos sábios perecerá, ou seja, acabará. A sabedoria secular, ou seja, a sabedoria do mundo sem Cristo, nunca encontra Deus, porque eu não consigo compreender Deus através da minha inteligência. Deus não me chama na minha inteligência, Deus me chama através do meu discernimento, Deus me chama através da minha espiritualidade, porque somente na espiritualidade, somente na fé, que eu vou ver todo esse significado da cruz na minha vida. Deus não chama pessoas inteligentes, ao contrário, toda a sabedoria do sábio, toda a sabedoria do mundo será aniquilada, acabará. Essas pessoas, esses carnal, esses filósofos todos que estão falando aí, e me permita até dar um nome, porque está levando uma geração, e uma geração de que está cada vez mais distante da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. Havia dois tipos de sábio naquela época. Um era o escriba, que era o intérprete da lei judaica. Outro era o inquiridor, que eram os filósofos, os pensadores. Não diferente desses pensadores, porque esses pensadores, pensando através do pensamento daqueles pensadores, é que está fazendo a cabeça desse povo hoje. Dos Aristóteles, dos Plutão, enfim, de todos esses que nós sabemos que eram os pensadores gregos. As ideias filosóficas e religiosas, vejam bem isso, irmãos, que negam a verdade serão anuladas. Essas igrejas que estão hoje lotadas de pessoas vazias, porque elas estão entrando com o mundo dentro com ela. Ela está entrando dentro de uma igreja para receber o favor de Deus para comprar um carro novo. Ela está entrando dentro da igreja para receber uma casa nova. Ela está entrando dentro da igreja para receber uma cura física. Ela pode até sair com tudo isso, sair com a casa, sair com o carro e sair com a cura física, mas ela nunca vai assimilar. Se ela entrou com esse propósito, ela nunca vai assimilar o que a cruz significa para o crente, porque isso tudo são valores que vão passar. O carro vai enferrujar e vai quebrar. A casa, quando eu morrer, vai ficar para os meus herdeiros. E quando os meus herdeiros morrer, essa casa vai ficar aí, sem dono. Mas nós estamos falando de eternidade. Muitos buscam Deus em todos os lugares, mas só há um único verdadeiro caminho: Jesus, Jesus, Jesus. Que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a terceira afirmação, a pregação, ou seja, o querigma, que é o estudo da palavra, a verdadeira mensagem, a boa notícia, a palavra rema, que significa a palavra revelado. Verso 21, o que devemos ser e não ter em Jesus. A partir do momento que eu sou em Cristo Jesus, eu posso todas essas coisas que eu gostaria de ter. A partir do momento que esse Jesus conhece o meu agir, conhece, o que está dentro de mim quando eu estou buscando esses valores, essas bênçãos vão me alcançar.
Claro, bênção alcançarão aqueles que crê. Sinais acompanharão aqueles que crê, a todos os instantes. Em tempo que eu entro dentro da igreja para buscar coisas, mais uma vez eu posso sair com essas coisas, mas jamais eu vou sair com Jesus. Em tempo que eu entrar dentro de uma igreja para buscar Jesus em primeiro lugar, eu posso até sair com todas essas coisas que eu não fui buscar, mas que Ele sabe que eu necessito. Por isso que Ele diz na palavra dele: buscai em primeiro lugar o reino do meu Pai e a sua justiça, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ele sabe da necessidade de cada um. Amém? A salvação depende da revelação e não da razão. Tem muitas pessoas que estão procurando entender Jesus, entender Deus, entender o Espírito Santo através da razão, e não vão. Há um padre na igreja católica, também chamado de santo, para eles, que é São Tomás Agostinho, que para mim é o teólogo Tomás Agostinho. Não, Tomás Agostinho não, esqueci, São Tomás, pronto. Hein? Tomás de Aquino, isso. Para mim não é santo, ele é um teólogo. Ele escreveu uma maneira de interpretar a Bíblia, que isso é chamado de escolástica, através da razão. E eu só consigo entender a Bíblia através da fé e não da razão. Eu só consigo ler a Bíblia através do sobrenatural e não da razão. Não é a minha inteligência que lê a Bíblia, ao contrário, é a minha dependência no Senhor revelador que faz com que eu leia e consiga interpretar. Porque a minha inteligência não vai fazer com que eu entenda a Bíblia. Consegue entender? É pela fé que nós vamos entender. A palavra diz aprouve, Essa palavra significa é do agrado de Deus. Olha que Paulo vai falar na carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versos 4 a 5, dizendo que é do agrado de Deus, que antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. O seu aprove, aquilo que lhe agrada. E a quarta afirmação: a sabedoria de Deus. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem da sabedoria humana, o que eu acabei de falar, mas com provas firmes do poder do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, que está explicando exatamente os versos 22 e 25 do que nós estamos ministrando. A pregação do Evangelho é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Os judeus, como muitos dos crentes de hoje, querem ver mar se abrir, querem ver sinais para crer. Fariseus continuam aí ainda, muitos fariseus nos nossos dias pedindo sinais. Quanto crente que está pedindo sinal? Nós estamos aqui somente para contemplar o favor desse Deus, para agradecer ao favor desse Deus. Amém? Para o judeu, um Messias
num jumentinho e crucificado é totalmente diferente do que eles imaginaram ser um rei. Só para que vocês tenham noção, a maior parte do povo judeu não acredita que Jesus veio ainda. Ele acha que o Messias não veio. Jesus para eles é mais um profeta. Eles não conseguiram ver que o próprio Deus chegou, fez tudo o que fez, passou por tudo que passou, morreu e já está voltando. Ele ainda estão esperando o Messias. Olha essa religiosidade que muitas pessoas estão aí só vendo, né, um palmo diante do nariz, porque não consegue buscar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que eu disse, cada vez que eu abro a Bíblia, cada vez que eu abro a Sagrada Escritura, eu tenho que me transformar num homem espiritual. Não é a minha inteligência que vai ler, mas é o sobrenatural para o sobrenatural que vai existir, não é? Essa transformação da minha vida. A hora já é. Ele busca verdadeiros adoradores, aquele que o adoram. Adorar a Deus é contemplar todos os seus atributos, sabendo que Ele é um Deus onisciente, sabendo que Ele é um Deus onipotente, sabendo que Ele é um Deus onipresente, sabendo que Ele é um Deus amoroso, sabendo que Ele é um Deus justo. A partir daí, quando você reconhece todos esses atributos dele, numa linguagem, numa oração, numa declaração, abra a Bíblia, porque você está pronto ali em espírito e em verdade para falar com esse Deus. Orar é falar com esse Deus. Quando eu estou espiritualizando as causas da minha vida, esse Deus fala comigo e eu passo a entender. Quando eu estou no pecado, não existe essa comunicação. Para os gregos, os gentios, tudo se resumia na sabedoria através da filosofia, a sabedoria filosófica. É o que Tomás de Aquino quis implantar através da escolástica, num bom tempo, né? Aliás, o catolicismo vive muito disso ainda. Tem muitas pessoas que acreditam na fé acreditam na razão e não na fé. Vejam, irmãos, o que é ser crente e andar na palavra do Senhor é caminhar com muitos valores que estão aí nesse mundo, com muitos dogmas, com muitos ensinos errados. Se Deus para pensar, analise. Agora eu estou chamando exatamente a intelectualidade de vocês, juntamente com a espiritualidade, para que vocês contemplem isso. Se Deus me chama, haverá um tempo, e esse tempo já é, e que Deus vai buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se Ele está me chamando para que eu adore Ele em espírito e em verdade, Ele não está me chamando simplesmente para que eu possa compreender isso através da razão, ao contrário, para que eu possa enxergar isso espiritualmente. Consegue entender? Paulo está mostrando, porque ele estava ali num berço de filósofos, a Grécia. Essa região de Corintos é ali na Ásia, aonde que era território grego. Hoje, em qualquer lugar que a gente vai no país, se nós falarmos inglês ou espanhol, nós estamos em casa, porque é a primeira língua falada no mundo inteiro, que é o inglês, e a segunda é o espanhol no mundo inteiro. Então, se nós tivermos esses dois idiomas, alguém vai assimilar aquilo que nós estamos falando, e nós vamos ter chance de se comunicar. Antigamente, era só dois. Era o grego, era o hebraico.
E aí entrou o latim, que é uma língua entendida por poucas pessoas ainda, até hoje. O que hoje é o inglês, o que hoje é o espanhol, era o hebraico e o grego na época de Jesus, na época de Paulo. Quem falava esses idiomas estava tranquilo, conseguia ser, ouvido e interpretado. Só para que vocês tenham noção, a democracia no país, no Brasil, ela existe a questão de 29 anos. É muito simples, é só você pensar naquele movimento que teve em 1980, diretas já, 29 anos depois, 2019, é que nós estamos vivendo, a prática da democracia. A democracia, ela existe na Grécia há 3.500 anos. E olha o que diz a palavra: aniquilarei a inteligência dos sábios. Os gregos se orgulham com a sua intelectualidade até hoje, mas isso diante de Deus, diante do poder de Deus, não é absolutamente nada. Dos países do leste europeu, a Grécia hoje é falida. Aniquilarei a inteligência dos sábios. Está vendo a palavra de Deus se cumprir? Que adianta ela ter 3.000 anos de faculdade, enquanto que a nossa faculdade deve ter 120, 150, se tiver. O que adianta ela ter 3.500 de democracia, enquanto que a nossa tem 29 anos? O que adianta essa inteligência do homem diante do poder de Deus? É isso que Paulo está falando, que ele está se reportando exatamente à palavra de Isaías, a profecia de Isaías. Tudo se aniquilará, acabará. O que vai permanecer eternamente é a mensagem da cruz, é a palavra de Deus, que é saber, que é loucura para esse mundo que está se perdendo, mas para nós, poder de Deus. Para os alcançados, tanto judeus como gregos, Jesus Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Verso 24. Sem a loucura e a fraqueza da crucificação, não existe sabedoria ao homem. Concluindo aquilo que nós acabamos de cantar, olhem para a cruz, para a cruz eu vou. E olha o que diz a canção: meu sofrer participar. Porque cada vez que eu olho para a cruz e eu participo do meu sofrimento, contemplando o sofrimento de Jesus, o meu sofrimento significa absolutamente nada diante daquilo que Ele sofreu por nós, diante do que representa o sofrimento dele para nós. Na cruz, Jesus, ele estava tão fraco, mas tão fraco, que o meu sofrer não é nada perto do sofrer dele. Ao participarmos do sofrimento de Jesus, amenizamos a nossa dor. Quando você estiver na tua casa se lastimando da tua vida, desligue um pouquinho da tua vida e se ligue na vida de Jesus. Veja tudo o que ele passou. Porque quando você desliga a sua vida e liga na vida de Jesus, sintoniza nesse canal, você está iniciando uma adoração em espírito e em verdade. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Os meus valores agora eles têm que ser substituídos. Eu briguei com meu colega de trabalho, isso não é nada.
Eu briguei com meu filho, isso não é nada. Meu filho me desrespeitou, isso não é nada. Jesus foi xingado, Jesus foi julgado de uma forma mentirosa, Jesus foi cuspido, cuspiram nele, Jesus levou uma série de chibatadas, apanhou por mim e por você. Veja isso. Quando levantar um probleminha desse na tua vida, quando você se achar uma pessoa diferente, porque ninguém olha para mim, estou me sentindo tão abandonado. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. O abandono dele foi tão grande, mas tão grande, que quando ele vai no Getsemane orar, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo faça a sua vontade. Ali naquele momento a palavra diz que ele suou pelo abandono que ele sentiu ali naquele lugar, pela condição de sozinho que ele estava nesse mundo, nem os 12 estavam ali aquela hora com ele. A palavra diz que ele suou e suou sangue, de tão completa solidão que ele estava vivendo ali naquele instante. Às vezes você se acha sozinho dentro do teu quarto, achando que na segunda, na terça, na quarta, no quinta, na sexta, no sábado, sei lá, o dia que vai vir antes, ou melhor, depois daquele seu sentimento. Muitas pessoas estão acabando com as suas vidas, não é? Por entrar numa seara de uma solidão tremenda. Claro, nós sabemos que isso é doença, mas que Jesus é a cura. Nós encontramos cura no Senhor Jesus para todos os males da nossa vida. Venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Seja qual for o problema da tua vida, olhe para a cruz, vai até Jesus. Participe do sofrimento dele, que uma vez que você olhar para o seu sofrimento, você vai ver que o seu é pequeno, o seu tem saída. Amém. Cristo é seu Salvador. Você consegue ver o amor de Deus manifestado no sofrimento de Jesus a favor de mim e a favor de você? Oh Deus amado, irmãos, para encerrar, quando nós participamos verdadeiramente do sofrimento de Cristo, nós passamos a fazer uma consideração. Nós, a partir de que participarmos desse sofrimento, dali nós teremos uma outra compreensão do nosso sofrimento, porque é somente olhando para a cruz que refletimos a nossa vida. Olhe para a cruz de Jesus. Olhe para a cruz de Jesus através de um espelho retrovisor. Olhe para a cruz de Jesus através daquilo que está para acontecer na tua vida. Olhe para a cruz de Jesus para qualquer circunstância da tua vida. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te convencer, vai te trazer um refrigério, vai te trazer uma compreensão
daquilo que você está passando, porque Ele vai te convencer de que você não está mais sozinho nessa viagem rumo à terra prometida, que é o reino celestial, que é a vida eterna. Jesus está com você. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse ensinamento, Senhor. Obrigado, Pai, porque cada vez que nós olhamos para essa passagem, que a Bíblia traz como título a mensagem da cruz, nós conseguimos identificar através do Seu Espírito Santo, nós conseguimos enxergar através desse homem espiritual que nós já somos em Cristo Jesus, tudo que Jesus fez por nós, e conseguimos, Pai, compreender que os nossos problemas são pequenos diante de tudo aquilo que Ele enfrentou nesse mundo, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus irmãos e pela vida de todos das nossas parentelas. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. E agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, 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 amém.